Boa noite, eu espero que você esteja bem. Não sei se você está assistindo esse culto sozinho, com algum familiar, com algum amigo, mas o meu desejo é que você esteja muito bem, feliz, que você se sinta bem com o estudo que a gente vai fazer da Palavra de Deus e que Ele, principalmente, seja a sua companhia nessa noite. Você já sabe, nos domingos à noite, aqui na igreja do NASP, Engenheiro Coelho, o que acontece? Nós estamos fazendo um estudo chamado Nisto Cremos. Nós já estudamos a Bíblia, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, e este é o quinto estudo. Esse quinto estudo, especialmente, fala de alguém que não fala muito sobre si mesmo. É alguém que vive nos bastidores. Ele está aqui com uma função principal na Bíblia para revelar Deus Pai e Deus Filho. Esse quinto estudo fala sobre Deus Espírito Santo. O doutor João Cláudio Chaguri, pastor da nossa igreja adventista e estudioso da cultura oriental, ele fala que os cristãos aqui no Ocidente, eles precisam desvendar alguns mistérios no que diz respeito à Trindade e especialmente ao Espírito Santo. Lá no Oriente, as pessoas, os cristãos, eles vivem bem com os mistérios. Eles falam assim, Deus é um Deus misterioso e eu estou bem com isso. E você? Você convive bem com os mistérios? Ou você quer desvendar mais sobre quem é Deus, o Espírito Santo? Cada vez que a gente se aproxima da palavra de Deus, nós precisamos fazer isso com temor e tremor, sabendo que Deus vai se comunicar através da palavra dele. O meu convite para você hoje é deixar aquilo que é mistério como um mistério, mas levar em conta aquilo que Deus revelou sobre a pessoa do Espírito Santo. Como Deus se revela através da palavra de Deus. Convido você nesse momento a fechar os seus olhos e pedir a bênção divina. Pai nosso, Deus amado, Deus que nos ama e que cuida de cada um de nós. Eu não sei em que momento está cada pessoa que está assistindo essa série, mas eu te peço, por favor, Pai, a gente não tem para onde fugir. O Senhor, com seu amor, com o seu Espírito, está em todos os lugares. A gente quer perceber esse amor na noite de hoje. Se revela a nós, Pai, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que o Espírito aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Bíblia hebraica, Novo Testamento. Na Bíblia hebraica, a palavra para Espírito é Ruach. E ela aparece 123 vezes, fazendo uma referência direta ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Deus, Espírito Santo. Ela pode aparecer com o nome de Espírito Santo, 3 vezes apenas no Antigo Testamento. Ela aparece também com o nome de Espírito do Senhor e Espírito de Deus, essas mais vezes. Já no Novo Testamento, a palavra grega para Espírito é pneuma. E pneuma aparece 114 vezes como uma referência ao Espírito Divino. Ela aparece também como o pneuma, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, e aparece principalmente como Espírito Santo, com esse nome, 90 vezes. O que a gente percebe então, logo de cara? A gente percebe que no Antigo Testamento, o Espírito Santo, obviamente, já era presente. E ali o principal nome que os escritores bíblicos, inspirados por Deus, colocaram são Espírito de Deus e Espírito do Senhor. E algumas vezes Espírito Santo também.
Por outro lado, quando a gente vai para o Novo Testamento, a palavra que os escritores bíblicos escolheram mais vezes, com maior número de vezes, para falar do Espírito Divino é Espírito Santo. Por isso a gente sabe que muito é falado sobre o Espírito de Deus. A gente vai pegar 4 tópicos principais. O primeiro vai falar sobre quem é Deus e o Espírito. E o segundo vai falar como Ele age, como que Ele trabalha no nosso mundo. Primeiramente, a gente consegue entender pelo estudo da Bíblia que Deus e Espírito Santo é uma pessoa. Ele se comporta, Ele efetua coisas, a maneira que Ele age é como uma pessoa. A gente vê isso lá, por exemplo, no texto de Neemias, a maneira que Ele ensina, é o Espírito que ensina. Quando a gente vai para o Novo Testamento, no livro de Atos, o Deus e o Espírito Santo também, o Lucas ali escreve que pareceu bem ao Espírito, lá em Atos dos Apóstolos. Ou seja, é uma pessoa que age, a maneira que ele se comporta é pessoal. Além disso, nós sabemos que Deus, Espírito Santo, é verdadeiramente Deus. Nós percebemos isso, que Ele está desde a criação, Ele sempre existiu. Na criação Ele é presente e durante toda a história da Bíblia e é presente ainda hoje. A gente percebe que Jesus, Ele fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso é um pecado imperdoável. Dessa forma, a gente só consegue entender que Deus, o Espírito Santo, é verdadeiramente Deus. Quem é Deus? Essa foi a primeira parte. Deus, Espírito Santo, é uma pessoa, Ele é verdadeiramente Deus. A segunda parte são as funções dEle. E a gente pode resumir em 2 principais. A primeira é convencer do pecado. Jesus, no seu discurso de despedida, Ele olha para os seus discípulos, ali em João, no capítulo 16, e fala: eu estou indo embora, mas eu vou deixar um conselheiro verdadeiro para vocês, o Espírito da verdade. E Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É tarefa do Espírito Santo de Deus te convencer. Quando toca o seu coração que você é um pecador, aquilo que a Bíblia fala, que você carece totalmente da graça de Deus para a salvação, é o Espírito Santo que diz isso. É o Espírito Santo que está tocando o seu coração agora, desde o comecinho do nosso estudo, dizendo que você precisa voltar. É isso que Ele faz comigo e com você. Essa é a primeira e uma das funções principais dEle. Além disso, o Espírito Santo capacita as pessoas na Bíblia e até hoje para uma missão especial. Deus, Ele quer que todo o seu povo seja salvo. Por isso Ele capacita as pessoas através do Espírito para pregar o Evangelho. É isso que o Espírito Santo faz. Isso, ou esse é quem Ele é. E esse é o trabalho dEle. Hoje, depois dessa introdução, então, tendo isso em mente, a gente vai estudar a história de um juiz de Israel. Você sabe que o juiz deveria ser um libertador, um salvador do povo de Israel no tempo dos juízes. E o livro dos Juízes, no capítulo 13, conta a história de Sansão. Você conhece essa história? Do capítulo 13 até o capítulo 16 é contada a história de Sansão. Mas o que talvez você não se lembre é que por 4 vezes a Bíblia relata que Sansão estava com o Espírito Santo. O Espírito do Senhor estava em Sansão. Antes disso, vamos relembrar um pouquinho da história de Sansão. Juízes capítulo 13, versículos 1 até o capítulo 5, diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril
não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Versículo 4. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter. Porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Essa é a apresentação de Sansão na Bíblia. Ela é muito interessante. Ele deveria ser um nazireu. Que outros exemplos nós temos de nazireus famosos na Bíblia? Samuel, você está comentando aí também, está escrevendo? Você está pensando junto comigo? Então pensa nele. Samuel, também um nazireu. Sansão, que nós estamos falando. Quem mais? Lá no Novo Testamento, a gente não tem como afirmar, mas provavelmente algumas pessoas acreditam que João Batista também era um nazireu. Algumas pessoas na Bíblia que tiveram esse voto de nazireu, que nós conhecemos lá de Número 6. Então é interessante você depois dar uma olhada no que ele deveria fazer. Como um nazireu deveria se comportar. E aqui a gente já teve um vislumbre. Em primeiro lugar, o capítulo 13 começa dizendo que os israelitas voltaram a fazer aquilo que o Senhor reprova. Essa é uma constante nos livros dos juízes. O povo está distante, está um caos. Mas quando o povo clama, Deus responde. E assim como Deus responde ao nosso clamor, Deus respondia também ao clamor do povo de Israel. Desde o Êxodo, lá no capítulo 2, você se lembra, o povo clama. E quando o povo clama, Deus envia uma pessoa, envia Moisés, e ali Moisés começa a ajudar, a auxiliar o povo de Israel. Mais uma vez o povo clama, reconhece o seu pecado, Deus escuta. É isso que Ele faz com você hoje também. Cada vez que você clamar a Deus, Deus te escuta. E manda alguém para te auxiliar. Pode ser uma pessoa e Ele com certeza sempre está presente em auxílio. E a história começa muito bem, falando sobre o nazireu. 3 aspectos principais do nazireu, do nazireado. Primeiro, ele não deveria beber nenhuma bebida fermentada. Fica longe do vinho. Segundo aspecto, ele não poderia encostar em nenhum cadáver. Isso era proibido para ele. Terceiro aspecto, ele não poderia raspar a cabeça. É muito parecido com o que a gente vê com o sumo sacerdote na Bíblia. Mas aqui o nazireado é uma escolha. Um cidadão comum do povo de Israel poderia ser um nazireu. Curioso. Sansão é um nazireu e deveria obedecer esses 3 mandamentos principais. Mas você conhece a história de Sansão. Olha que interessante, eu falei para vocês que 4 vezes a Bíblia apresenta ele como uma pessoa que teve o Espírito Santo. Então, quando a gente vê o nascimento de Sansão, parece que é o ideal. Principalmente se a gente for comparar com os outros juízes de Israel. Vamos recapitular. Vamos pensar em alguns juízes. Vamos começar com uma juíza, Débora. E aqui eu estou falando do preconceito da época e o preconceito que existe até hoje entre nós, como nós sabemos. Débora é uma juíza ideal, governar no meio de vários homens. E de novo, isso não é a interpretação minha, não é o que o meu coração acha, mas é o pensamento da época e infelizmente o pensamento de hoje também. Uma mulher governando pelos homens. Débora era ideal? Pensa agora em Eude. Você se lembra da história do juiz, libertador, salvador de Israel, chamado Eude? A Bíblia fala que Eude tinha um defeito na mão. E isso, aos olhos dos homens, na aparência do nosso coração enganoso, às vezes também parece que ele não era o juiz ideal. Pense agora em Jefté. Vamos pensar em Jefté. Jefté é apresentado como, logo de início,
A mãe dele era uma prostituta. E depois ainda tem aquela questão dele ter matado a própria filha. Pense agora em Gideão. Como era inseguro Gideão. É assim que a Bíblia apresenta esses personagens. Mas agora quando a gente vai e olha para o texto do nascimento de Sansão, ele vai ser um nazireu, da raiz nazir, um separado, tem tudo para dar certo. O anjo do Senhor aparece para a mãe dele. E o pai, quando fica sabendo disso, fica preocupado, que família maravilhosa. E agora leia comigo o que acontece no versículo 24 e 25, do capítulo 13 de Juízes. A mulher, mãe de Sansão, deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Essa é a primeira vez que a gente vê o Espírito do Senhor andando, caminhando, guiando, ensinando a Sansão. Mas 3 vezes nós encontramos aqui no livro de Juízes. Acontece que, se você se lembrar da história, desses 3 votos que o nazireu deveria fazer, Sansão ele vacila nos 3. Vamos recordar esses votos, né? Primeiro, a questão da bebida. Você se lembra que Sansão dá uma festa, e a palavra ali, sobre festa, deixa claro ou indica que essa festa, como qualquer festa daquele tempo, teria bebidas alcoólicas. E Sansão está ali no meio. Além disso, você se lembra quando o leão, ele estilhaça ali um leão, acaba com ele? Ele está num vale das vinhas, está pertinho de vinhas. Depois, quando ele encontra Dalila, ele está no vale de Soré. Soré significa o quê? Vale das vinhas. Sansão, era para você ficar longe, cara. O que você está fazendo tão perto do vinho? Além disso, a segunda questão, os cadáveres. Sansão, ele produzia cadáveres. Vocês se lembram quanta gente morreu nas mãos de Sansão? E é irônico pensar no próprio leão, que ele vai pegar o mel, que é um cadáver, ele encosta, e a Bíblia deixa claro que ele nem fala isso para a família dele. E depois tem aquela queixada de burro, que ele pega e mata 1000 homens. Isso é irônico, né? Ele pega uma queixada de um burro, obviamente morto, e mata 1000 homens. Esse é Sansão. E por fim, quando a gente vai para o capítulo 16, a história, quem sabe, mais conhecida de Sansão, quando Sansão está ali com Dalila, e Dalila tenta de qualquer forma revelar qual é o segredo da sua força. E ela insiste tanto, assim como a primeira mulher de Sansão, ele não aprende com o erro. Parece que Sansão não aprende com os erros. E no capítulo 16, versículos 19 até o 20, olha o que a Bíblia fala. Dalila, fazendo-o dormir no seu colo, chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. E o versículo 20, então ela chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. E agora, o que para mim é a frase mais triste da história de Sansão. Mas Sansão não sabia que o Senhor o tinha deixado. Não perceber que o Senhor o tinha deixado, quer dizer que ele não percebia quando o Senhor estava com ele. Quando você não sabe que o Senhor já te deixou, você não sabe a diferença que é viver ao lado dele. Eu sei que a gente vive num momento tenso. A gente precisa rever as nossas prioridades. Eu estou lutando com isso. E você? Quais são as tuas prioridades? Você sabe dizer a diferença de quando Deus está com você e se Ele te deixou? Sansão não sabia dizer essa diferença. Ele não conseguiu perceber o que era estar com Deus
e o que era estar sem Ele. Para ele agir, era agir de qualquer forma. E isso parece que acontece pelo texto porque ele tinha uma agenda. Sansão tinha uma agenda. E a agenda dele era matar os filisteus, beber vinho, se preocupar ali com as mulheres. Sansão estava muito preocupado com outras coisas. E ele não gastou tempo conhecendo o Deus da Bíblia. A gente falou no começo do nosso estudo que Deus, o Espírito Santo, ele se revela. Ele é uma pessoa. Ele é tão Deus quanto Deus Pai e Deus Filho. Ele tem funções diferentes, mas ele se revela. E ele toca o seu coração, essa noite dizendo que está na hora de voltar. Está na hora de voltar a colocar as pedras fundamentais embaixo, na base. Chegou a hora de você pensar em voltar a estudar a Bíblia como você já estudou. Chegou a hora de você separar o seu tempo para Jesus e conhecê-lo e saber que Ele está perto de você. E se por acaso você sente que Ele não está mais em você, é o Espírito Santo falando no seu coração, dizendo: filho, volte, está na hora de voltar. É ruim ficar longe de quem realmente conhece a gente. Não sei se faz muito tempo que você está longe de Jesus. Não sei se um dia você já sentiu um pouquinho desse vislumbre, dessa alegria, que é mesmo nos mistérios que envolvem Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus que cuida, que abraça. Mesmo nos mistérios que envolvem Ele, você já conheceu um pouco. A gente conhece um pouco de Deus, aquilo que foi revelado. Você tem vontade de conhecer mais, de passar mais tempo com esse Deus? Não existe coisa mais triste para a humanidade, para um homem e para uma mulher, do que ignorar a existência de Deus na sua vida. Para saber se o Espírito Santo está na gente, está em nós, Ele vive em nós, tem algumas maneiras. Você tem se arrependido dos seus pecados? Tem buscado a Deus em oração? Você tem sido obediente aos mandamentos dEle? Nós só podemos obedecer a Deus pela graça, pelo seu amor. Uma vida transformada é o testemunho final de uma pessoa que anda perto do Espírito Santo. É Deus que nos busca. Ele está te buscando nesse momento. Tudo que você precisa responder é sim, eu quero. E a cada dia a gente vai caminhar juntos com o Espírito Santo. A minha oração hoje é que eu e você passemos tempo conhecendo a Deus. E que tenhamos a certeza, a convicção sagrada, santa, de que o Espírito Santo está em nós e está agindo em nós também. Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, porque em Ti nós encontramos perdão quando nos arrependemos. Pai, o Senhor falou ao nosso coração através da história de Sansão. É por isso que nós queremos trilhar um caminho pertinho do Senhor agora. Muitas pessoas tomaram essa decisão. Ajuda-nos, Senhor. E se existe alguma coisa de mal em nós, nos transforma, é o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém.